Olá, muito bom dia e graças a Deus que você está aqui conosco, seja novamente, seja você que faz desse programa a sua dose matinal, porque é um horário bem cedo, mas uma dose de energia positiva, de força, de fé e nada melhor do que terminar essa semana bem, essa semana onde você talvez enfrentou situações, lutas, mas eu quero que você saiba que problemas nós podemos ter. O que nós não podemos é ficar escravos de situações que começam na sua vida espiritual. Isso afeta o seu emocional, a pessoa que você é e acaba levando você a escolhas que você vai se arrepender e vão te colocar em problemas. Eu tenho a oportunidade agora de compartilhar com você a história da Karine Matos. Ela foi uma pessoa que enfrentou essa situação. Preste bem atenção, porque logo após nós voltaremos fazendo uma oração de fé para que essa força que libertou a Karine venha libertar você, venha direcionar você e ajudar você. Enquanto isso, você pode entrar em contato conosco pela nossa linha amigo 020 72 72 1010 ou mandar um e-mail pelo centrodeuajudoK@uckg.com. Vamos ao relato da Karine Matos e já voltamos. Eu tinha uma juventude tranquila. Eu me dava muito bem com os meus familiares, com todas as pessoas. Quando eu iniciei a trabalhar em um estabelecimento, eu conheci uma pessoa e com essa pessoa eu tive um relacionamento onde a gente começou a namorar. Num certo período de namoro, ele me pediu o meu nome, para escrever o meu nome inteiro, a data de nascimento, e eu dei. E até então eu não sabia o motivo. Eu fiquei curiosa, sem saber, e ele não me falou o porquê. E aí, passando anos de namoro, e no noivado eu descobri que ele servia os encostos, e mesmo assim, nessa situação, a gente continuou, nós noivamos, aí passou um tempo, nós casamos, aí o casamento foi totalmente já conturbado, porque começou a acarretar uma coisa na outra, brigas, bebidas, ele já bebia muito, aí passou a beber mais ainda, e nisso teve várias agressões, só que mesmo assim eu ainda continuei com ele. E nesse caso de ele servir os encostos, ele já frequentava, ele já era o, como se diz, ele já era o principal desse lugar, né? E aí eu comecei a frequentar também, servir os encostos junto com ele, e aí a vida ficou totalmente acarretada com muita destruição, com muitos problemas emocionais. Eu tive síndrome do pânico, eu ficava noites sem dormir, com medo dele, com medo de agressão. E aí eu acabei ficando com muito medo, mesmo com uma pessoa dentro de casa, casada, no papel, na igreja, tudo. Mesmo assim, eu sentia medo dele. Não tinha confiança, eu estava casada, assim, como de aparência. E nessa de eu servir os encostos junto com ele, eu buscava de todas as formas para poder mudar essa situação nossa. E eu queria buscar a paz fazendo trabalhos, fazendo rituais para nos fazer bem, para a gente poder ficar bem, para a gente voltar, para a gente se tornar uma família bem, né? Assim, um com o outro, sem briga. Mas o contrário sempre aconteceu. Nunca aconteceu da gente ficar bem. Até chegar ao ponto de eu não aguentar mais. Por conta dessa traição também que eu tinha descoberto, eu quis me vingar de qualquer forma. E aí eu comecei a sair. Saía para as noitadas, saía com pessoas que não era de boa índole. E cheguei ao momento também de eu traí-lo. E eu sentia tanta raiva, eu tinha tanto ódio dele, que eu fazendo isso eu achava que eu ia ficar bem, que aquilo ia atingir ele, mas parecia que piorava.
E aí, nessa de encontrar essa solução assim para eu poder me sentir bem, eu comecei a sair com homens casados também. E eu chegava em casa e isso me destruía, porque eu ficava imaginando que eu tinha várias pessoas e ao mesmo tempo eu não tinha ninguém. A minha mãe, sendo da fé, ela já sabia de tudo o que acontecia comigo, no meu relacionamento, e ela me deu vários conselhos. Ela viu o meu sofrimento, o jeito que eu estava, e ali ela falou várias coisas, e o que eu precisava ouvir. E ela me fez um convite para eu estar indo na Igreja Universal. Quando eu cheguei na igreja, neste dia que o pastor iria me atender, eu estava muito mal. Eu estava com muita angústia, estava com muito ódio, muito ressentimento, mágoa, tudo de ruim estava dentro do meu coração. E por tudo o que eu tinha passado. O pastor me fez uma oração e naquele momento mesmo eu já me senti leve. Já me senti tranquila, já me senti em paz. Aí eu voltei até a sorrir, porque nem sorrir eu não estava mais sorrindo. Fui para casa, fiz todas as minhas coisas, comi, porque comer também eu não estava comendo direito, eu estava me alimentando muito mal. E dormi também, porque eu não estava dormindo, porque eu tive a síndrome do pânico, eu passava noites em claro. E aí eu voltei a dormir. E ali eu fui vendo uma diferença enorme. E os ensinamentos, na leitura da Bíblia, tudo que o pastor iria ensinando para a gente poder fazer, eu estava fazendo. Até chegou no dia de eu decidir de eu me batizar nas águas, me batizei, e ali começou a transformação da minha vida. E eu frequentando as quartas, os domingos, aprendendo sobre o Espírito Santo. E eu fui entendendo o que realmente era uma vida com Deus, o que eu precisava largar de fato e de verdade para eu poder ter uma vida com Deus. Porque eu não tinha paz. Então, desde ali, quando Deus começou a abrir esse entendimento dentro de mim, eu já comecei a ter paz só no momento em que eu estava tendo essa sabedoria de entender o que era realmente o Espírito Santo. E nesse dia que eu recebi o Espírito Santo, que foi no dia do casamento com Deus, foi num domingo. E esse domingo foi muito especial. Esse domingo foi o domingo que a minha vida foi realmente transformada. Porque desde então ali Deus me abraçou de uma forma que ele parecia que era ele ali na minha frente falando assim para mim: filha, eu estou contigo todos os dias da sua vida. Não temas. E aí eu não tive mais dúvida de nada. Assim, não tive mais receio de nada. Porque ali eu creio que Deus estava comigo. Hoje o Espírito Santo transformou a minha vida em todos os sentidos. Hoje eu tenho paz, hoje eu consigo dormir a noite inteira, durmo tranquila, não tenho mais mágoa, não tenho raiva, não tenho mais ressentimento. Hoje eu lembro do passado, porque a gente não esquece, né? Mas eu lembro do passado e eu não sinto nada. Não sinto nada de raiva de tudo que aconteceu. Hoje Deus me abençoou com um homem de Deus, ao qual eu sou casada, e ele é da mesma fé que eu. E nós nos encontramos na igreja. E graças a Deus hoje o nosso casamento é muito abençoado. E o sonho ao qual eu tinha lá atrás, Deus realizou. Uma filha, né? Uma filha que eu tenho. E nós três hoje somos um pedacinho do céu em casa. E a importância do Espírito Santo hoje na minha vida é que hoje em tudo que eu vou fazer, eu coloco o Espírito Santo à frente. Qualquer coisinha, qualquer situação ao qual eu vou passar, Deus está comigo, Deus está me dando força. Eu não tenho mais aquela fraqueza que eu tinha antes, aquela insegurança. Hoje Deus é a minha segurança em tudo que eu vou fazer. E nas lutas a gente tem. E sempre a gente vai ter lutas, mas o Espírito Santo está à frente de tudo. Que é Ele que dá essa força para a gente poder vencer as lutas da vida, né? Muito bem. Eu quero convidar você a preparar um copo com água, porque é momento de oração. E nesse momento de oração, eu quero que você receba força,
Porque esse programa não é a hora do milagre apenas pelo título. Não. Milagre existe e Deus, ele é o mesmo para fazer o que fez ontem, ele quer fazer hoje. Ele está pronto para seguir com você para fazer amanhã. Porque ele é assim. Assim como a Karine, ela encontrou esse milagre, essa resposta, você também pode. Você também pode. E você pode começar agora com esse copo com água, com essa oração e se apegando a essa palavra. Veja o que aparece para você na tela aí agora. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você veja, quando a Karine, ela tentou do jeito dela, com a condição dela, com os amigos dela, com a família dela, com o dinheiro dela, com o amor dela, ela não conseguiu uma resposta. Por quê? Porque a verdadeira libertação, ela está na transformação da alma. E é isso que eu quero fazer com você agora. Quando ela abriu o coração dela e foi buscar na fé em Deus essa solução, o milagre chegou até ela. Eu quero que isso aconteça agora com você. Vamos nos unir em oração. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero não me prolongar nessa oração. Eu quero, meu Deus, que seja como um impacto de fé, meu Pai, para que talvez essa pessoa faça o que a Karine Matos fez. Decida hoje estar conosco em um centro de ajuda para receber essa limpeza espiritual, essa transformação, meu Pai, que muda a alma, cura o corpo, que abre os caminhos, meu Deus, e que faz o milagre acontecer. Então, em nome de Jesus, que essa pessoa receba agora essa vida. Beba desse copo com água, meu amigo. Porque se você crê, o Filho de Deus, o Senhor Jesus, começa a te libertar agora. Beba com fé. E se você crê, diga graças a Deus. Diga amém. Amém? Meu amigo, eu quero que você saiba que hoje você pode estar conosco, como a Karine fez, começando com uma conversa. E se você quiser falar conosco, você pode nos procurar aqui no norte de Londres, 232 Seven Sisters Road, Finsbury Park, N43NX, ou você pode agora procurar nesse link, centrodeajuda.com, o endereço mais próximo da sua casa. E para completar o programa, eu quero que você fique com esse relato dessa pessoa, da Joyce, que entrou no reino de Deus. Porque o resultado da libertação é a salvação da sua alma. Então, junte-se a nós, faça como a Karine, venha conversar conosco, porque dessa conversa algo novo vai começar na sua vida. Que Deus abençoe. Até lá. O mundo me prometeu tudo, porém só no meu reencontro com Deus que eu pude encontrar o que realmente importa. Eu cheguei na igreja com meus 12 para 13 anos e comecei a me dedicar na igreja, na obra, fui conhecendo as coisas de Deus, recebi o Espírito Santo e com 15 anos de idade fui levantada obreira. E nesse período eu me dedicava mais, eu fazia muito
porém eu deixei o Espírito Santo se apagar dentro de mim. Foi aí que então eu tive uma decepção dentro da igreja e acabei me afastando. Assim que eu me afastei, eu queria desfrutar do mundo. Eu queria aproveitar tudo que eu não tinha aproveitado ainda. E aí eu ia para shows, muitas amizades erradas, cheguei a traçar cigarro, bebida, só que nada disso, o meu vazio era preenchido. Quanto mais eu me envolvia com o mundo, mais o vazio crescia dentro de mim. A saudade de Deus crescia dentro de mim. Durante 6 anos, eu procurava encontrar no mundo o que um dia eu tinha encontrado e não valorizei. A minha mãe foi diagnosticada com a Covid-19 e ficou numa situação bem debilitada. Ficou entre a vida e a morte. Foi aí que foi o meu despertar. Foi quando eu dobrei os meus joelhos dentro da minha casa e falei: meu Deus, um dia eu te servi. E eu sei que esse momento que o Senhor está permitindo, eu sei o propósito do Senhor, o Senhor me quer de volta. Então, independente do Senhor curar minha mãe ou não, eu vou voltar. Foi aí que eu voltei. Hoje voltei pra dizer toda a verdade. Tava morrendo de saudade do meu pai, dos meus irmãos. Quando eu retornei, no mesmo dia que eu tomei essa decisão dentro da minha casa, eu fui na igreja e eu cheguei diante do altar, mas eu abracei como se eu estivesse abraçando o próprio Deus. E ali eu percebi que Deus, ele me abraçou. E eu percebi que meu pai sempre estava de braços abertos para mim. E eu falei com Deus: daqui eu não saio nunca mais. Aqui eu só saio quando o Senhor vier me buscar. Eu vou permanecer até o fim, até a tua volta, na tua presença. E comecei a minha caminhada da fé. E nessa caminhada eu já sabia tudo o que eu tinha que fazer, todos os passos. Então eu já fui, na mesma semana, me batizei nas águas. Na outra semana eu já fui decidida, já recebi o Espírito Santo. E na outra semana, Deus, ele já me pôs o batismo com fogo, já me pôs a prova se eu iria permanecer ou não. Houve muitas situações para eu olhar para trás e desistir. Só que o meu foco é o Senhor Jesus. O meu foco hoje é a minha salvação. A minha mãe, ela foi curada da Covid, foi da vontade de Deus ela ser curada. E hoje, graças a Deus, ela está na presença de Deus junto comigo, na mesma fé, num só espírito, buscando o mesmo Deus e tendo esse Deus como prioridade na vida dela. A diferença que existe entre o servir a Deus hoje e o que eu servi no passado, que no passado a minha prioridade era em fazer. Eu não priorizei em ser para Deus. Então hoje eu tenho essa lição na minha vida. A minha prioridade é em eu ser para Deus, o que eu sou para Deus. O fazer é a consequência. Entendeu? Então eu priorizo hoje a minha vida espiritual. Eu tenho esse zelo de não perder a minha comunhão com Deus como um dia eu perdi. Hoje eu tenho a presença de Deus, eu tenho essa certeza plena que eu tenho Deus dentro de mim. Eu sou alegre, eu passo essa alegria para as pessoas, não uma alegria momentânea, mas uma alegria que vem de dentro, entendeu? Eu sou feliz hoje, porque hoje eu tenho um bem mais precioso, que é o Espírito Santo dentro de mim. A
mensagem que eu deixo para você que está afastado é que volte o quanto antes, porque o Pai está de braços abertos para te receber. Assim como Ele me recebeu e tem cuidado de mim até hoje, Ele vai cuidar de você também. Esquece quem você foi, o que você fez. O importante é você voltar. Lembra de onde caiu e volta, porque Deus está de braços abertos.